meu nome é Flávia. Hoje nós vamos falar um pouquinho, né, no sistema ponto, sobre apuração e integração de fechamento do ponto mesmo. O que é, né, a apuração do ponto? Né? O processo de tratamento de conferência dos registros de jornada dos colaboradores, considerando falta, hora extra, atrasos e as demais ocorrências, né? Após essa etapa, tem a integração, que é o processo de importação das informações de ponto para o sistema de folha de pagamento, tá? Para isso, nós vamos utilizar 3 rotinas, tá? Que é essa relatório ponto, relatório folha de ponto e para fazer o layout para a gente importar para o sistema folha de pagamento, configurações empresas, tá bom? Então, nós vamos falar dessas 3 rotinas hoje. Então, aqui no menu lateral esquerdo, nós temos relatório ponto. Aqui, nós vamos fazer a apuração, tá? Nós temos aqui o filtro do colaborador, que nós selecionando a setinha aqui, nós temos o funcionário, tá? Que a gente pode selecionar um ou mais, tá? Através do filtro aqui, do checkbox, ó. Então, a gente pode selecionar por aqui. Temos aqui também o filtro, tá? Que é por locais e departamento, através aqui para facilitar. Então, se eu quero fazer a apuração do ponto, né, desses locais aqui, esse filtro só vai habilitar de acordo com o que eu tenho cadastrado aqui. Então, vamos supor que eu quero fazer a apuração desse relatório de ponto, né, somente do local de trabalho administrativo. Eu venho aqui, esse filtro, ele só vai ser selecionado a partir desse filtro selecionado aqui. Tá bom? Então, eu vou selecionar meu colaborador, vou selecionar vou filtrar aqui, né? Caso eu tenha algum departamento, algum local específico. E aqui eu tenho a data. Qual que é a data que eu quero fazer a minha apuração, né? Vou colocar aqui a data que eu fiz, né, de exemplo para vocês, do dia 1 ao dia 8, uma semana aí, né? Para dar para a gente verificar todas as informações. E aqui eu tenho mostrar funcionários inativos, que caso eu marque essa opção, ele vai trazer para mim todos os funcionários, incluindo os funcionários inativos suspensos, tá? E aqui eu tenho mostrar registro de ponto desconsiderados. Se marcado, vai ser apresentado na folha de ponto todos os registros, incluindo os desconsiderados. Tá? E aí, se a gente desmarcar, ele só vai apresentar os registros contabilizados no dia, tá bom? Aqui eu tenho visualizar, que eu vou clicar aqui para a gente visualizar, né, o relatório. Aqui eu tenho a geração da folha de ponto e aqui eu tenho esses três pontinhos, tá? O que são esses 3 pontinhos? Quando eu entro aqui, ó, ele tem abonar horas e alterar jornada. O abonar horas, quando a gente entra, para que serve, né, esse abonar? Aqui a gente consegue determinar o abono ou em horas ou sobre um total da jornada do colaborador, tá? Então, aqui eu consigo selecionar um ou mais colaborador, tá? Consigo também colocar o departamento, conforme eu coloquei aqui no relatório, aqui é a mesma coisa, tá? Se eu entrar aqui no departamento e quiser selecionar, né, só um departamento para abonar de todos os funcionários, é somente eu clicar aqui em departamento. Tá? Vou selecionar aqui. Aqui eu vou incluir a minha data, vou informar o período do abono, né? Então, vamos supor que eu quero abonar aqui o dia 12, 30 minutos dos 2 colaboradores, ou 1 hora, 2 horas, que foi treinamento, né? Vamos colocar aí que é o treinamento que eles fizeram. Eu consigo aqui abonar as horas dos meus colaboradores. Vou entrar daqui a pouco, né, em uma outra rotina que tem como vocês abonarem também, só que é somente de um funcionário, daquele funcionário específico que a gente está realizando a apuração. Aqui nesse abonar horas, né, nós temos aqui a opção de abonar para uma quantidade em massa. Então, a diferença, né, desse abonar é essa, que aqui a gente consegue fazer para mais de um colaborador e lá a gente vai conseguir fazer para apenas um, tá bom?
Então, aqui, eu vou selecionar qual que é a data do período de abono, tá? Vou informar a quantidade de horas e vou colocar aqui os motivos do meu abono, tá bom? Aqui eu tenho preencher as horas automaticamente com o total da jornada de trabalho. Caso esse abono seja o dia, né? Caso eu tenha um dia que eu vou abonar para esse colaborador, eu vou selecionar aqui e automaticamente ele já sai o período, tá? Ele sai a quantidade de horas que eu vou abonar. Então, caso seja o dia, né? Aí eu coloco aqui preencher as horas automaticamente com o total de jornada de trabalho, que ele já vai entender que é o dia do colaborador, tá? Vou entrar aqui, vou colocar o motivo, né? Vamos colocar aí treinamento e ele já vai abonar esse dia 12 como treinamento para todos os colaboradores informados aqui, tá bom? A outra aqui é alterar jornada. O que, que significa essa alterar jornada, né? A gente utiliza para correção, quando tem alguma alteração de jornada para o colaborador, né? Só que é muito aplicar alguma jornada retroativa. Só que o que, que é importante, né? Nós vamos selecionar aqui também quais são os funcionários, né? Aqui. E aqui a gente precisa colocar uma data inicial de quando a gente vai aplicar essa jornada retroativa ou essa correção. Porém, é muito importante que essa data seja um dia de trabalho do colaborador. Tá? Então, vamos supor que eu coloquei aqui dia 1º, porém eu já refiz, né? Já fiz uma alteração de jornada e eu preciso colocar aqui dia 30 de outubro. Se dia 30 de outubro for um dia de folga, né? Numa escala 4x2, 6x1, né? Se esse dia cair um dia de folga dele, ele não vai aplicar essa jornada, tá? Então, o que, que eu preciso fazer? Aqui, eu preciso sempre aplicar a jornada, o dia de trabalho desse colaborador, tá? Vou aplicar aqui a jornada, vou clicar em adicionar e automaticamente ele já vai aplicar para a data que eu coloquei aqui, desde que seja um dia de que o colaborador esteja trabalhando, tá bom? Fiz aqui, verifiquei todas as informações, né? Caso eu queira fazer algum abono, alterar alguma jornada, né? Eu faço aqui e vou clicar em visualizar. Quando eu clico em visualizar, ele vai trazer aqui, peraí, que ele trouxe. Ponto. Deixa eu colocar minha jornada aqui. Ele não trouxe lá porque eu coloquei o departamento, tá? Ó. Então, aqui ele já vai trazer um resumo, tá? Até aqui, alguém tem alguma dúvida? Deixa eu entrar aqui. Alguma dúvida? Tudo certinho? Não. Obrigada, Tati, pelo retorno. Karina, obrigada. Então, tá bom. Então, vamos lá. Aqui eu tenho as informações, o resumo, né? Aqui do período que eu selecionei aqui, tá? Então, aqui eu tenho as horas, né? As horas esperadas, né? Todas as informações que eu registrei a cada batida, nós vamos encontrar aqui nesse painel, tá? As horas esperadas são o total de horas esperadas nesse período, que eu coloquei aqui do dia 1 ao dia 8, tá? Qual que é essa hora esperada, né? Da onde ele tira isso? Lá da jornada que nós cadastramos, tá bom? Então, aqui é a hora esperada de acordo com o período que eu selecionei. As horas trabalhadas são o total de horas que o colaborador trabalhou nesse período do relatório, tá? As horas noturnas são o total de horas que o colaborador trabalhou no período da jornada noturna, né? Lá definido em gestão de colaboradores, regra de horas. Aqui, nas horas faltantes, é o total de horas que o colaborador não completou a jornada. Então, isso inclui atraso, falta, né? Vou mostrar para vocês aqui, ó, que tá como horas faltantes 8h40. Porque ele faltou um dia e chegou 40 minutos atrasado. Então, ele entra aqui como horas faltantes.
tá? E banco de horas é o total de horas positivas ou negativas, né? Acumulada no período conforme a jornada de trabalho, né? Que é apresentada lá no tipo de regra. Lembra que a gente cadastrou, né? Quem participou do outro treinamento, a gente cadastrou quando é banco de horas e quando é hora extra. Então, quando a gente configura lá, né, para banco de horas, aqui ele já vai trazer o total de banco de horas, tá bom? Tudo bem até aqui? Então, vamos lá. Aqui eu tenho as informações do ponto, tá? Das batidas, que é possível a gente realizar o ajuste caso aconteça, caso a gente precise fazer algum ajuste, tá? Lembra que lá na semana passada, né, a gente teve e a gente cadastrou, né, as informações de geolocalização, telefone, todas essas informações de dispositivos, tá, cadastradas, ele vai puxar nessa telinha aqui. Quando é foto selfie, ele vai trazer um quadradinho aqui como se fosse câmera, né, telefone. Para essas informações, quando eu clico aqui e eu tenho esses registros, ele já vai trazer para mim aqui todas as informações desse registro de ponto, tá? Então, aqui para mim ele não trouxe porque não foi batido pelo funcionário, né? Só um teste para vocês aqui. Então, ele já vai trazer todas as informações. Se foi selfie, se foi registro, tá? Ele traz aqui todas as informações para vocês aqui conferirem, tá? E realizarem esse ajuste. Aqui eu tenho o horário de batida do colaborador, tá? Então, aqui, nesse caso, a jornada é o horário aqui é o que nós cadastramos, tá? Que ele entra às 8 e sai às 17, que é o que ele entra para o horário esperado. Caso eu tenha algum ajuste para fazer, eu posso clicar aqui no mais, tá? Vou informar o horário de ajuste aqui. A data da batida, ele vai puxar a data da linha que eu selecionei no símbolo do mais. A ocorrência, se é um ponto para incluir ou para desconsiderar. Tá? E aqui o motivo, que tem vários motivos aqui, se é abono, se é afastado, se é atestado, se é feriado, tá? Então, aqui eu seleciono qual que é o motivo e clico em salvar. Automaticamente, ele já vem para minha linha, tá? Ah, Flávia, mas eu já fiz a correção, porém eu queria editar, eu queria ajustar, né, a batida. Quando eu já tenho uma marcação, eu posso vir aqui e clicar para essa informação que eu já consigo fazer a alteração aqui, tá? Então, eu venho aqui, altero o horário dessa batida e consigo alterar normalmente. Se eu quiser excluir, eu venho aqui na lixeira e realizo essa exclusão. Lembrando que isso é para gestor, tá? O colaborador, quando ele vai fazer a marcação, ele vai fazer uma solicitação de ajuste, tá? E aí o gestor que vai ter essa opção de fazer esse ajuste que eu estou mostrando para vocês, tá bom? Então, aqui é o horário da entrada, a data, né? O horário de entrada, o horário de saída para o almoço, para intervalo, tá? Retorno e a saída do final do expediente. Aqui eu tenho esse lápis, que é um campinho de observação sobre o turno, tá? Isso daqui, se eu quiser colocar qualquer informação, então, por exemplo, aqui, né, ele entrou 4h30, a gente pode colocar aqui só para informação, atestado médico, né, ou acordado com o gestor, né, eu consigo informar aqui e ele vai trazer para mim essa informação aqui na observação, tá? Ó, ele traz aqui para mim, ok? Aqui nesse campo de horário previsto, eu tenho as horas que eu já cadastrei. Então, é previsto para esse colaborador trabalhar no dia esse horário. Então, aqui eu tenho praticamente os mesmos quadrantes daqui, porém aqui é pelo período que eu estou selecionando o meu relatório. Aqui é diário, tá? Então, se eu tenho aqui as horas, ó, hora prevista é horário previsto do dia. Então, aqui ele teria que trabalhar 8 horas, tá? Horário trabalhado. Quantas horas ele trabalhou? 7h30.
tá? Então, ele tinha que trabalhar 8. Aqui é o horário que ele trabalhou realmente, né? 7h30. Qual que foi o horário faltante, né? Então, aqui ele tem 30 minutos de horas faltantes, porque ele tinha que sair às 17 e saiu 16h30. Então, ele tem 30 minutos de horário faltante, tá? Essas horas abonadas eu vou passar para vocês daqui a pouco, para vocês não confundirem, porque é um cadastro que a gente tem que fazer, tá? Horas noturnas é a mesma coisa, tá? Entra na mesma quantidade aqui de horas noturnas, tá? Que a gente tem que fazer aqui, né? Que o colaborador trabalhou, né? Esse horário noturno, total de horas que ele trabalhou na jornada noturna diária. Aqui, os 50% é a quantidade de horas excedentes configuradas para 50% de hora extra, tá? Então, se ele trabalhou aqui 2 horas a mais, e lá na nossa regra de horas, né? Lá no nosso controle de horas, a gente colocou que a partir de 2 horas, né? A partir de 2 horas excedentes, ele vai receber 50% de hora extra e depois as demais 100% de hora extra. Aqui são o total de horas, tá? Configuradas para ele receber 50%. Nesse caso aqui, ó, ele recebeu na segunda-feira, que ele tinha que sair às 5 e ele trabalhou até às 19. Na minha configuração, tá que se ele trabalhar mais 2 horas, é 50% de hora extra. Passou das demais, é banco de horas ou é 100%. Então, aqui ele traz exatamente separadinho qual que é a configuração que você fez. Tá? Então, aqui é a quantidade de hora extra que ele tem, a 50%, tá? No dia. E aqui a quantidade configurada excedente, né? Para ele receber 100% de hora extra. Que no meu caso é sábado, domingo e feriado. Então, aqui ele trabalhou, mesmo sendo sábado, né, e feriado, ele tem 3 horas e 55 para receber a 100% de hora extra, tá? E banco de horas é quando ele está configurado para receber banco de horas, aqui é o total de horas positivas ou negativas acumuladas diariamente conforme as horas previstas, tá bom? Tudo bem até aqui? Alguém tem alguma dúvida? Opa. Ó, aqui eu cadastrei, tá? Um colaborador aqui para vocês verem, numa escala 12/36, tá? Como que funciona? Só para vocês verem uma pequena diferença. Como que funciona a escala 12/36? Vocês veem que aqui vocês têm o cálculo para fazer aqui de dia, tá vendo? Então, o ajuste que vocês querem fazer é ajuste aqui, segunda, né, ó, sexta, sábado, domingo, segunda, a linha, né? Ó, o lápis está aqui na linha do dia. Na escala 12/36, o lápis está entre um dia e outro. Por quê? Porque na escala 12/36, ele inicia a jornada num dia e finaliza a jornada no outro, tá? Então, aqui, ele vai iniciar a jornada dele às 18 horas, tá? Vai sair para almoço, para janta, né, no caso, às 22, volta, né, às 23h30, né? No caso, a dele é 22h30 às 23h30, se eu não me engano. E aí ele volta, sai, finaliza às 6 horas, tá? Então, o lápis, ó, de edição, ele fica exatamente aqui na linha das duas datas, porque ele inicia num período e finaliza em outro, tá? Aí aqui para vocês verem, ó, ele tem as mesmas colunas, tá? Ó, e aí aqui ele já traz para mim a quantidade de horas noturnas que ele tem aqui no dia, tá? Então, esse colaborador, ó, ele tem, né, no caso, como ela é uma jornada noturna, tá? Ela tem aqui as horas trabalhadas, as horas previstas, né? Que no caso dela são 11 horas, as horas faltantes, a mesma coisa do funcionário lá de cima que tem horário administrativo, tá? Entra horário noturno, tá? E aqui, ó, vocês podem ver que tem as horas noturnas. Caso tenha hora extra, ele joga aqui também,
tá? A 50 e a 100%, e no caso dela é banco de horas. Então tem aqui, ele seleciona a opção de banco de horas, trazendo aqui a opção de banco de horas, a quantidade do período. Então é importante que aqui ele tem o período, tá? Completo, conforme nós iniciamos aqui, e aqui nós temos a opção conforme o dia, tá? Então, vamos para o horas abonadas. Por que eu deixei para falar para vocês agora, né? Horas abonadas, vocês veem que ele está de verdinho, ó, ele é um campo clicável, né? A gente clica nele para a gente fazer ajustes aqui. O que é esses horas abonadas? A gente pode determinar aqui o abono de horas ou sobre o total da jornada. Então, se a gente clicar aqui, a gente tem o filtro, né? Caso a gente queira que já tenha aqui um abono, e a gente vai clicar em novo para fazer esse abono. Qual que é a diferença desse abono, igual eu falei para vocês lá no começo, né? A diferença desse abono pro abono lá que eu passei para vocês nos 3 pontinhos. É que lá a gente consegue fazer o abono para um total de colaboradores. Aqui a gente não consegue. Aqui a gente só vai conseguir fazer o abono para esse colaborador. Tá? Então, eu entro aqui, coloco a quantidade. Então, vamos supor que eu quero abonar esses 30 minutos que ele chegou atrasado aqui. Eu vou colocar 0030, tá? Vou colocar aqui o motivo, tá? E vou clicar em adicionar. Automaticamente ele já vem para cá, coloca quem criou, né, qual que é o tipo, as horas abonadas, e ele vem para cá. Tá? Ele vem para horas abonadas e sai das horas faltantes. Lembram que ele tinha horas faltantes? Agora ele tem aqui horas abonadas, porque eu abonei essa quantidade de horas dele, tá? Se eu venho aqui, ó, eu posso excluir, tá? Essa hora. Como eu excluí o abono, ele traz para mim aqui como hora faltante novamente, tá? E aqui eu tenho um campo que chama compensação. O que significa? Para que serve essa compensação? Isso aqui é para caso o colaborador tenha trabalhado em um dia para compensar em outra data. Então, vamos supor que ele trabalhou na sexta, feriado, né, dia 15, e aqui ele quer compensar porque hoje, terça-feira, ele quer pegar o feriado terça e quarta, né? Ele compensa o dia, um dia pelo outro. Quando for assim, a gente vai clicar nesse campo de compensação e colocar a database aqui, qual que é o dia referente à compensação, tá? E vou clicar em adicionar. Então, esse botãozinho aqui é para compensar um dia pelo outro, tá bom? E o horas abonadas, que é de acordo com o abono. Então, se eu entrar por aqui, eu só consigo fazer do funcionário em questão. Se eu quero abonar as horas, tá? Eu só vou conseguir fazer desse funcionário Maurício ou dessa funcionária Kena, se eu clicar aqui, tá? E se eu vier por aqui abonar horas, eu consigo fazer para os dois de uma vez, tá bom? Feito isso tudo aqui, entrei aqui, né, fiz todos os ajustes, eu vou vir aqui e vou clicar em gerar folha de ponto, tá? Vai aparecer para mim que se eu quero substituir, né, porque eu já realizei a folha de ponto deles, e ele vai gerar a folha de pagamento. Tudo bem? Deixa eu ver se vocês têm pergunta aqui, acho que a Renata já conseguiu responder para vocês, né? Então, beleza. Então, vamos lá. Agora, né, a gente já gerou a folha de ponto desses colaboradores, tá? Agora, o que a gente vai entrar aqui? A gente vai entrar em relatórios, folha de ponto, tá? No folha de ponto, a gente tem o mesmo filtro aqui, caso a gente queira filtrar somente para um determinado local, né? Ou a gente pode vir aqui e selecionar um ou mais colaborador também, tá? Vamos colocar mês e ano. Lembra que lá no ponto a gente colocou a data, né? Certinho a data, do dia 1 ao dia 8. Aqui a gente vai selecionar o mês, tá? Então, eu vou colocar aqui 1 de 2024 e aqui eu tenho essa opção de mostrar funcionários inativos, que é a mesma coisa. Se eu clicar nesse aqui, ele vai demonstrar os registros de folha de ponto dos funcionários já suspensos, tá? Quando eu clico aqui, né, eu tenho aqui a opção de download, tá? Que eu entro aqui, ó,
Vou entrar aqui, que eu tenho essa opção de download, tá? Eu tenho arquivo separado em PDF, arquivo único em PDF e arquivo único Excel. Esse arquivo separado PDF, ele vai ser separado a folha por colaborador. Então, vai ser o PDF do Maurício e o PDF da Kena, né? Aqui, ele vai ser um único PDF do Maurício e da Kena. Aqui, a mesma coisa, tudo junto, porém em Excel, tá? Do Maurício e da Kena. Então, eu tenho essa opção de download, tá? Aqui, eu tenho esse solicitar assinatura. Esse solicitar assinatura é para solicitar a assinatura digital do colaborador. Só que, quando eu entro aqui e seleciono a assinatura do colaborador, lá no meu cadastro do meu colaborador, né, eu preciso ter e-mail cadastrado, tá? Senão ele não vai ser enviado, até porque não tem e-mail, tá? Então, quando eu solicito a assinatura aqui, eu preciso obrigatoriamente que o colaborador tenha um e-mail cadastrado lá na gestão de colaboradores, tá bom? E aqui eu tenho o arquivo de folha de pagamento, que é onde vai ser gerado essa folha, tá? Quando eu entro aqui na minha folha, eu tenho o resumo, né? Que é tudo que nós fizemos lá no ponto, tá? E agora aqui eu tenho o resumo. Aqui eu não vou conseguir fazer o ajuste, tá bom? Eu só tenho a opção aqui, eu só tenho o resumo do que nós já fizemos lá no meu ponto, tá? Então, lá eu realizei o ajuste, lá eu incluí informação, lá eu excluí a informação, lá eu adicionei observações, eu abonei a hora, né? Então, lá eu tenho todas as informações, tá? Eu fiz todas as informações. Aqui, ele vai trazer para mim o resumo, né, de tudo que eu fiz lá no ponto. Eu vou visualizar a folha de ponto do meu colaborador. Aqui eu entro em PDF, né, ou Excel, ou eu excluo. Tenho aqui as informações de quando, tá? E as informações do colaborador. Quando eu entro aqui, ó, eu tenho aqui também a outra colaboradora, que entra do mesmo jeito, tá? As informações de horas esperadas do período, horas trabalhadas no período, horas faltantes do período e horas excedentes no período, tá? A mesma coisa para o outro funcionário. Vou entrar aqui em PDF dos dois, tá? Para eu mostrar para vocês como que aparece. Ó, aqui vou aumentar o máximo que eu puder para vocês conseguirem identificar, tá? Ó, tá todo mundo conseguindo ver? Deixa eu entrar aqui. Ó, vocês conseguem ver a folha? Sim, Tati, Pati, muito obrigada pelo retorno. Então, aqui eu tenho as informações do empregado, tá? Então, aqui eu tenho as informações todas do empregado. Aqui, qual que é a escala dele, né? Qual que é o código, né, que eu fiz. Então, a do funcionário 2. A do funcionário Maurício é a 2, a da funcionária Kena é a 3, porque são horários diferentes, né? Aqui, qual que é o horário de entrada previsto, de saída, retorno, né, da refeição e a saída de trabalho. A mesma coisa aqui para o outro colaborador, tá? Que é das 8 às 17, 11 ao meio-dia, tá bom? E aqui eu tenho as informações referentes à minha folha de ponto. Então, aqui, ó, vamos ver. Ele traz para mim a data, tá? Então, ele vai trazer todas as datas que eu configurei. Lembrando que lá, quando eu entrei em ponto, eu gerei da data do dia 1 ao dia 8. Aqui é opcional de vocês, tá? Se vocês fazem por semana, vocês vão fazer a semana. Se vocês fazem por quinzenal, vocês vão colocar a data quinzenal. Se vocês fazem mensal, você vai colocar a data mensal, tá bom? Aqui, ele tem todas as datas, né, que eu coloquei lá na folha de ponto. Tenho a jornada realizada, tá? Então, aqui,
Qual que é o horário que ele fez, né? Então, aqui ele fez das 8 ao meio-dia, das 8, né? Meio-dia a 1h10 ele fez o horário de intervalo e às 5 ele saiu. Qual que era o horário previsto? 8 horas. Aqui ele traz o horário previsto e aqui ele traz o código da jornada que foi cadastrado, tá? Aqui nos resumos das horas, né? São as horas trabalhadas e abonadas, né? Então, aqui ele tem todas as horas que ele trabalhou, quais as quantidades. Então, aqui ele trabalhou 7h30, né? Ele tinha que ter trabalhado às 8. Aqui ele faltou, ó, então ele entra em hora faltante, tá? Aqui ele trabalhou 8 horas, 8 horas. Aqui ele fez 2 horas de hora extra, ó. Ele trabalhou até às 19, então ele trabalhou 10 horas. E aí aqui ele tem 50% de hora extra, tá? Tô trazendo para vocês um exemplo, tá? Isso aqui é de acordo com o que vocês configuram lá no cadastro das horas previstas da jornada de vocês, tá bom? Na minha jornada desse colaborador, a partir das 17, as 2 primeiras horas que ele fizer são 50% de hora extra, tá? A partir disso é 100%. Então, isso vai de acordo com o que vocês cadastrarem, tá bom? Então, isso aqui é só um exemplo do que é a minha jornada, tá bom? Então, aqui ele entrou, trabalhou até as 10, tem 2 horas de hora extra, 50%, tá? Aí tem aqui domingo folga, sábado feriado e também era sábado, né? Não era a escala dele. Ele trabalhou 3 horas e 55, né? Que ele entrou 8h05 e saiu meio-dia. Ele trabalhou 3 horas e 55. Sábado, domingo e feriado para esse colaborador, ele tem 100% de hora extra. Então, ele entrou aqui e colocou 3h55 de hora extra 100%, tá? Então, aqui ele traz as horas previstas, as horas trabalhadas, né? As horas faltantes, tá? Então, aqui ele precisou, né, de mais 10 minutos, aqui 30 minutos e aqui um dia inteiro, tá? Então, o total 8h40. Aqui os horários abonados, tá? Aqui as horas noturnas, de acordo com as horas dele, né, que ele trabalhou na hora noturna, configurada lá na jornada também. Aqui a quantidade de hora extra 50 e 100%, tá? Aqui ele traz as observações que nós incluímos lá também, tá vendo? Então, todas as informações que nós colocamos aqui, ó, ele traz aqui para vocês os motivos dos ajustes e as observações, tá? Então, essa aqui é a folha, o resumo da jornada de horas, tá bom? Depois que nós fizemos isso, tá? Ó, isso tanto para o funcionário Maurício quanto para a funcionária Kena. É o mesmo, deixa eu aumentar mais um pouquinho para vocês aqui, tá? A única diferença no caso dela aqui é que ela tem um banco de horas, né? Que ele traz o total aqui, a quantidade diária e o total. E a quantidade de hora noturna que ela tem 29,8, tá? De horas noturna. Os campos são os mesmos, a única coisa que muda é o campo a cada hora que ela faz a escala, tá bom? Tudo bem até aqui? Que agora a gente vai criar o layout para fazer a importação no nosso sistema folha de pagamento, tá bom? Então, vamos lá. Ó. Ó. Agora, vamos entrar aqui no nosso sistema folha de ponto, né? A gente precisa integrar, né, a importação, fazer a integração para o sistema folha de pagamento. Para isso, a gente precisa criar um layout, né? Como que o nosso sistema folha de pagamento trabalha, né? Qual que é o tipo de hora, qual que é o evento utilizado, né? Então, para isso, a gente precisa criar esse layout. Então, a gente vai vir aqui no menu lateral esquerdo, né? Configurações, empresa, e aqui a gente vai ver na aba folha de pagamento, tá? Folha de pagamento. Aqui eu já tenho um layout criado, tá? Mas vocês vão, caso não tenha nenhum layout criado, vocês vão clicar aqui em nova configuração. Quando vocês entram aqui, vocês têm aqui qual que é o sistema de folha de vocês. No meu caso é IGC, eu vou até mostrar para vocês aqui, tá? Só para quem tem folha de pagamento do IGC. Caso seja IGC, a gente vai selecionar Office, TOTS, domínio, nós vamos selecionar aqui qual que é o sistema folha de pagamento. Ah, Flávia, eu não tenho nenhum, meu sistema folha de pagamento não está aqui.
O que eu faço? Aí vocês podem entrar em contato com o suporte, tá? Que a gente vai abrir chamado e vai verificar para ver a possibilidade de incluir o sistema de ponto de vocês, tá bom? Então, eu faço aqui, vou colocar o IGC, porque no caso o meu sistema de folha de pagamento é o IOB Gestão Contábil, tá? Vou colocar aqui uma descrição, a descrição que vocês quiserem, tá? Então, vou colocar aqui folha de pagamento. E aqui o código da empresa. É muito importante essas informações que eu vou passar para vocês agora. O código da empresa, tá? Formato de horas e adicionar o código do evento. Todas essas informações nós precisamos que seja a mesma coisa que esteja no nosso sistema folha de pagamento, tá? Então, aqui, ó, no caso, no meu sistema, a minha empresa é 27. Então, eu preciso que aqui o código da empresa seja 27. Se eu colocar 30, ele não vai importar. Se eu colocar 57, ele não vai importar. Eu preciso que seja exatamente o mesmo código de empresa da minha folha de pagamento, tá? Formato de horas, a mesma coisa. Se o meu IOB Gestão Contábil, ele trabalha com hora sexagesimal. Tá? O Office, por exemplo, ele trabalha com hora centesimal. Então, eu preciso saber qual que é o formato de horas do meu sistema folha de pagamento para que eu consiga fazer essa informação, tá? Para eu conseguir fazer essa integração e ir com as informações corretas no meu sistema folha de pagamento, tá? Vou selecionar aqui e vou adicionar o código do evento. Aqui eu tenho a lista de evento para que eu vou usar. Eu preciso incluir aqui todos os eventos que ele precisa ir para a folha de pagamento. Então, se eu tenho hora extra, se eu tenho hora noturna, todas as informações eu preciso incluir nessa tabela, tá? Nesse layout. Vou mostrar aqui para vocês o meu layout já criado, tá? Ó. Então, aqui eu tenho hora extra 50%, hora extra 100%, horas faltantes, total de faltas, DSR, horas noturnas, todos os meus eventos aqui. Os mesmos eventos, tá? Ó, 9, 13,76, que é no meu sistema folha de pagamento. Então, se eu entro no meu sistema folha de pagamento, no meu sistema 9, né, no meu evento 9, é uma hora extra 50%. Então, o código do evento, ele precisa ser o mesmo que eu vou colocar lá aqui no meu layout do folha de pagamento, tá? Estou mostrando para vocês como que é aqui no nosso IOB Gestão Contábil, tá? Tem alguém aqui que faz integração de folha de ponto que não seja IOB Gestão Contábil? Vamos ver. Ou tem alguém aqui que não faz integração? Ou todos que vocês aqui fazem integração no sistema folha de pagamento da IOB? Só para a gente ver. Ninguém? Ih, vocês estão muito quietinhos, hein? Vamos ver. Então, assim, só para vocês, eu vou mostrar para vocês depois, tá? Aqui no meu, como que faz essa integração. Lembrando que vai mudar de acordo com o sistema de vocês, tá? No IOB Gestão Contábil, ele vai funcionar assim. O Igor, eu uso o sistema IGC mesmo. Que ótimo, Igor. Então, você já dá para pegar tudo que a gente está falando aqui. A Tati também, ó, que coisa boa. Então, aqui a gente vai colocar todos os eventos, tá? Ai, Flávia, mas eu uso para horas faltantes outro evento. Eu preciso colocar o 76? Não, gente. Aqui eu coloquei o que eu uso para minha empresa, tá? Se vocês aí utilizam um outro evento para hora noturna, para faltas, né, para atrasos, para DSR, vocês vão colocar aqui o evento de vocês que vocês utilizam aqui no sistema folha de pagamento, tá? Aqui é só um exemplo que a gente configurou para trazer para vocês darem uma olhadinha, tá bom? Depois que eu criei todo o meu layout, eu vou clicar em salvar e assim ele já vai criar o meu layout do folha de pagamento, tá? Quando eu fiz, né, toda a configuração do meu folha de pagamento, eu vou voltar lá no meu relatório, folha de ponto, tá? E aí sim, né, vou colocar aqui o mês e ano.
e vou gerar o meu arquivo da folha de pagamento, tá? Aqui ele já tem, tá vendo? Ó, ele já tem vários arquivos que eu já fiz, né? Caso vocês queiram um novo, vocês vão clicar em novo arquivo. Muito importante, essa data inicial e essa data final, eu preciso que seja exatamente a mesma que nós fizemos o fechamento da folha, do ponto, tá? Então, se eu fiz do dia 1 ao dia 8, eu vou colocar a data inicial 1 e a data final 8, tá? Se eu colocar aqui a data 11, por exemplo, ele não vai gerar, se gerar, ele não vai importar. Tá bom? Então, eu preciso que seja a mesma data que eu fiz lá em relatórios, folha de ponto, a mesma data, tá bom? Quando eu entrar aqui, é o modelo de folha de pagamento. Por quê? Porque eu posso ter vários layouts, né? Eu criei um para vocês identificarem. Caso vocês tenham mais, vocês vão criar quantos layouts vocês quiserem. Porém, quando vocês entrarem aqui, ele vai trazer o layout e vocês vão selecionar o layout que vocês criarem para essa folha de ponto, tá? Então, aqui vou selecionar o meu modelo, tá? Que no meu caso aqui é esse que a gente acabou de criar, né? O 27 folha de pagamento. E vou clicar aqui em criar novo. Automaticamente ele já aparece a mensagem folha de pagamento cadastrada com sucesso. Tá? Traz aqui, né, ó, a informação, o sistema, qual que é a descrição, né? No meu caso lá, lembra que eu coloquei folha de pagamento? Então, ele traz aqui folha de pagamento, a data inicial e a data final, o dia que eu criei e o horário, e aqui ele traz o status, né? Aguardando, e agora ele já traz para mim processado. Para eu fazer o download, só eu vir aqui na setinha e clicar em baixar relatório. Ele já vai trazer aqui para mim o arquivinho, tá? Agora, o que é importante, né? No meu caso, ele vai salvar em downloads, né? Então, ele tá aqui, né? Eu vou lá na minha pastinha downloads e vou mostrar para vocês. Porém, é importante que quando vocês entrarem, né, quando vocês fizerem, né, essa importação, esse download, eu preciso que vocês renomeiem esse arquivo, tá? Então, eu vou sair aqui, vou entrar na minha pastinha de downloads, ele vem aqui com esse monte de número e letra aqui aleatório, tá? Preciso que vocês venham aqui e renomeiem esse arquivo como folha, tá? O meu já tem um, então ele vai entrar como 2, mas não tem problema. Aí ele entra aqui como folha. Eu preciso que, a partir do momento que eu fiz o download, eu venha aqui na minha pastinha antes de fazer a integração e coloque aqui como renomeie esse arquivo para folha, tá? Renomeei, só vou abrir aqui para vocês verem como que fica, ó. O layout desse arquivo TXT é sempre assim, tá? Código do colaborador, então esse 2514147 do Maurício e 10 da Kena, sempre o código do colaborador, tá? O código do evento e a referência de horas do evento. Então, esse aqui, eu sei que o evento 9, ele tem 2 horas de hora extra, no caso, é porque eu sei que esse evento 9 é hora extra, tá? Aqui, a funcionária Kena tem 9 de hora extra, 30 minutos, tá? Então, ele sempre traz o código do funcionário, tá? O código do evento e a referência de horas, tá? Sempre desse jeitinho aqui. Fiz isso, acabou em relação a o ponto, o IOB ponto, tá? Então, aqui, a partir daqui, já é folha de pagamento. Eu vou entrar aqui só para vocês verem como que funciona, tá? Em relação ao ponto, né? Ponto, folha de ponto, ficou alguma dúvida? Eu vi que a Renata conseguiu aí esclarecer bastante dúvida de vocês, né? Caso vocês tenham alguma dúvida ainda em relação ao ponto, tá? Deixa aqui que agora a gente vai entrar no folha de pagamento rapidinho. Como eu não sei se tem gente que usa outro sistema, eu só vou entrar para vocês verem mesmo como que funciona, tá? No nosso sistema folha de pagamento, no IOB, gestão contábil, tá? Folha de pagamento. Se tiver
outras pessoas que utilizam outra folha de pagamento, pode ser uma outra rotina e pode ser que ele traga de uma outra forma, tá bom? No IOB Gestão Contábil, nós vamos vir aqui em integração do IOB ponto, importar arquivo de fechamento de ponto, tá? Quando eu entro aqui, ó, eu venho aqui, né, no meu arquivo e seleciono o arquivo que eu acabei de renomear. Lembra que a gente vai renomear toda vez que a gente vai fazer o download, a gente vai renomear para folha, tá? Vou renomear o meu arquivo, né? E vou selecionar esse meu arquivo aqui. Vou clicar em OK, tá? Ele vai gerar o movimento, vai aparecer se tem algum evento que não tem cadastrado, né? O que acontece se eu quero colocar a quantidade de horas referente lá na digitação de eventos. Ele vai trazer isso para mim, tá? E eu vou clicar aqui, ele vai trazer para mim processamento concluído. Quando eu entro aqui na minha rotina, né, de digitação de eventos, ele já traz para mim todas as informações que eu tenho para receber em relação ao ponto, tá? Então, aqui ele tem 30 minutos de hora extra e tem o adicional noturno, que são 29 horas aqui, que foi o que foi importado. A mesma coisa, o que é do funcionário Maurício, né? Que eu tenho aqui, que ele tem hora extra, tá? Ó, todas as informações. Então, aqui, quando eu importo, ele já dá mensagem para mim se eu quero continuar as informações, né, referente na digitação de eventos, se eu quero fazer algum ajuste, alguma coisa assim, ou se eu quero, ou se está tudo certo. Se tiver tudo certo, ele já vai incluir, né, e aí ele já vai trazer. Quando eu fizer isso, como ele já está aqui na digitação, quando eu for imprimir, fazer o pagamento dele, né, módulo, pagamento mensal, cálculo da folha, vou calcular aqui só do funcionário 10 e do funcionário 25.447, tá? Só para vocês verem como que ele traz aqui para a gente comparar lá no PDF, tá? Tá ficando claro para vocês, pessoal? Deu para dar uma luz para vocês? Tá claro? Deixa ele ter. Sim, obrigada, Tati. Vamos colocar aqui, ó. Kathleen, Igor, Ai, gente, eu amo como vocês interagem com a minha pessoa. Vamos imprimir aqui, ó, a folha. E aí ele já traz para mim a quantidade. Vamos conferir se tá certinho com o ponto? Esse é a Kena, vamos ver o Maurício. Ó, tá dando para ver, gente, a tela? Vou aumentar aqui para vocês verem. Que a gente não é o valor, né? Aqui a gente quer somente as horas. Deu certo, Igor? Obrigada, Tati. Ó, então vamos lá. Então aqui ele tem, né? O que a gente precisa ver aqui? Ele tem uma falta, né? E 40 minutos de atraso. Então, aqui ele tem uma falta, né? Ó, uma falta, 40 minutos de atraso, tem 2 horas de hora extra, 50%, e 3 horas e 55 de hora extra, 100%, tá vendo? Então, ele trouxe tudo certinho, o restante já é coisa da folha de pagamento mesmo, tá? Então, aqui ele trouxe todas as informações que era realmente para constar na folha desse funcionário Maurício. A hora extra, a falta e o atraso e o DSR, tá bom? Aqui, ó. Descanso semanal remunerado. Aqui eu tenho da funcionária Kena, né? Que aqui, ó, ela tem 30 minutos de hora extra, 29,8 de adicional noturno, né? De hora noturna, tá? Que é as informações que eu preciso ter dela aqui, ó. Tá? O banco de horas, né, que ela tem, que aí já é o tipo de regra dela, que é banco de horas, mas o que eu preciso ter na minha folha de pagamento é as 20 horas, 29 horas noturna e os meus 30 minutos de hora extra, 50%. Então, aqui ele já traz para mim todas essas informações que eu importei da minha folha de pagamento, sem vocês precisarem ir lá e cadastrar tudo manual. Ah, ela fez, vou olhar aqui que ele fez 30 minutos de hora extra, vou lá no sistema de ponto e vou incluir 30 minutos de hora extra. Aqui ele já traz tudo para vocês, tá? De acordo com o fechamento do ponto, desde que a gente tenha feito todo esse processo que eu mostrei para vocês, tá bom? E é isso, gente. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.